Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Guerra Fria. Então, vem comigo. Nós continuamos dentro do eixo temático que trata das disputas geopolíticas e diferentes fronteiras e a organização da geografia política no mundo atual, no Estado e a organização do território. E pela imagem você já percebe aí que nós temos um embate, né? Estados Unidos e União Soviética. Muito bem. A Guerra Fria, ela teve início em 1945 e ela durou até 1991. E foi uma luta ideológica entre o bloco comunista, liderado então pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Meus queridos, observem que, aqui de acordo com essa imagem, nós temos aqui uma fala de um trabalhador que diz: trabalhamos para ele, o empresário, a burguesia, que é o dono da fábrica. E do outro lado, a fala é diferente. Ele diz: essa fábrica pertence a toda a sociedade, trabalhamos para nós mesmos. Então, é uma ideologia diferente, que segundo Marx e Engels, elas são caracterizadas da seguinte forma. Veja, aqui no capitalismo, nós temos a propriedade privada. A terra é uma propriedade privada, as minas, as fábricas, os bancos, as empresas em geral pertencem ao grupo de empresários, pertencem à burguesia, enquanto no socialismo a propriedade não é privada, é uma propriedade coletiva. O povo trabalhador passa a ser o dono de tudo, é o que nós chamamos de socialização. Muito bem. No capitalismo, o proletariado, o trabalhador, aquele que trabalha na fábrica, ele trabalha para a burguesia. E no socialismo, o proletariado trabalha para a própria sociedade. No capitalismo, o objetivo da economia são os lucros e no socialismo é o bem-estar da coletividade. A economia no capitalismo é baseada no mercado e a economia no socialismo é uma economia planificada, né, pela sociedade. Meus queridos, mas eu quero deixar claro para vocês que essa é uma comparação, essa é uma apresentação teórica de capitalismo e socialismo e que, na realidade, não se efetivou na prática em nenhum lugar do mundo, tal como Karl Marx pensou, certo? Muito bem. E aí nós temos as políticas econômicas e militares da Guerra Fria. Ao longo dos anos, né, da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram garantir sua influência sobre seu bloco. Cada um queria dominar a maior parte do mundo e, para isso, eles criaram, então, grupos que realizaram a cooperação econômica, a cooperação política e militar entre seus aliados. E no âmbito econômico, os Estados Unidos, em 1947, eles iniciaram a doutrina Truman, que é uma ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma dessas etapas, né, da doutrina Truman foi o Plano Marshall. Esse plano era o plano de recuperação econômica e estrutural da Europa. Por quê? A Europa ela estava arrasada da guerra. A Europa tinha terminado, né, como protagonista, né, de uma grande guerra mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, ela estava destroçada dessa guerra. E os Estados Unidos, então, ele organiza esse plano Marshall, que era o plano de recuperação econômica da Europa. Além dessa recuperação econômica, além desse fundo econômico, existia um viés ideológico que seria impedir o avanço do comunismo na Europa. O objetivo desse plano, então, era aumentar a influência americana na Europa. Afinal, os partidos de esquerda eles cresciam devido ao desemprego, né? E devido à crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perder essa disputa, né, para a União Soviética. Muito bem. Mas acontece que a União Soviética também ela deu uma resposta à criação dessa doutrina Truman.
Então, ela respondeu de que maneira? Ela criou, em 1949, o Comecon, que era um plano que visava a integração econômica das nações soviéticas, né? E o impedimento de seus aliados de se interessarem ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. Então, nós tínhamos dois planos, né, no nível econômico, né, duas disputas econômicas no mundo lideradas pelos Estados Unidos através do plano Marshall, né, e liderada pela União Soviética através do Comecon. Muito bem. Meus queridos, agora vamos para o âmbito militar. A guerra foi responsável pela formação de duas alianças. Então, nós tivemos, de um lado, a OTAN, como você pode observar na imagem. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, ela era composta pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, a França, a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. A Alemanha Ocidental, presta atenção, eu disse Alemanha Ocidental, porque a parte oriental pertencia à União Soviética, estava sob o domínio da União Soviética, a Grécia e a Turquia. E do lado soviético, nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, que foi criado em 1955 e era composto pela União Soviética, pela Polônia, Cuba, a Alemanha Oriental, a China, a Coreia do Norte, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Albânia e a Romênia. Veja que eu estou falando aqui de Iugoslávia, que nesse momento, né, estava lá presente na região, né, como um país que se posicionou a favor da União Soviética, do comunismo, né, vamos dizer assim, e a Tchecoslováquia, que hoje não existe mais a Tchecoslováquia, né? Hoje ela já foi dividida, então nós temos a República Tcheca e a Eslováquia. Mas nós estamos falando aqui no contexto da Guerra Fria. Muito bem. Os dois acordos políticos militares, que é a OTAN e o Pacto de Varsóvia, tinham como objetivo manter alianças para que estes pudessem se proteger em casos de ataque. Meus queridos, as disputas e as características da Guerra Fria. Então, nós temos aqui 4 características importantes. Primeiro, o processo de polarização provocado por essa guerra. Nós tínhamos 2 blocos, um sob influência americana e o outro sob influência soviética, e que foi, então, a grande marca da Guerra Fria. Com isso, americanos e soviéticos mantinham aliados estratégicos, né, como nós acabamos de colocar, através de suas alianças econômicas e suas alianças políticas e militares, né? Porém, houveram tentativas de alguns países que de realizarem uma política externa independente, sem que fosse necessário aliarem-se a alguns dos 2 países. Muito bem. Outra característica era a corrida armamentista. Essa corrida armamentista era a disputa entre as 2 nações e a procura por mostrar-se como força hegemônica e quem tinha mais força, quem tinha mais poder de fogo. E aí eles investiram pesado no desenvolvimento de armas de destruição em massa, como, por exemplo, as bombas nucleares e as termonucleares. A terceira característica que nós podemos colocar é a corrida espacial. Muito dinheiro, muito tempo, muito estudo foram investidos pela União Soviética e pelos Estados Unidos para saber quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. Os soviéticos saíram na frente e em 1957, com o satélite Sputnik, mas os americanos os alcançaram, né, e fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar em 1969. Uma disputa acirrada, né, entre a União Soviética e Estados Unidos. A corrida espacial não incluía somente o objetivo de levar pessoas ao espaço, também fazia parte do projeto de desenvolver armas de longo alcance, como mísseis intercontinentais e escudos espaciais. E a quarta característica é a interferência estrangeira. Os 2 países realizaram, ao longo dos anos da Guerra Fria, uma série de interferências em nações estrangeiras como forma de garantir seus interesses. O Brasil, por exemplo, foi alvo disso, quando os americanos apoiaram o golpe militar de 1964 aqui no Brasil. Amados, nós sabemos perfeitamente que não houve um embate direto, um confronto armado direto entre União Soviética e Estados Unidos. Foi uma guerra de nervos,
né? Foi uma guerra ideológica. No entanto, cada uma dessas potências, elas se colocaram em momentos de crise, em guerras, em áreas que estavam sob influência, né, do seu potencial inimigo. Então, nós tivemos algumas guerras importantes que ocorreram durante esse período, né, e que tiveram, né, a participação ou digamos que a influência direta ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E essas guerras que ocorreram durante esse momento, a Guerra Fria, na realidade, ela vai estancar essa ideia aí de Guerra Fria, porque de fria, essa guerra não teve nada. Nós tivemos a marca de muitos mortos, né, em cada um desses combates, mas ela é chamada de Guerra Fria simplesmente pelo fato de que não houve esse embate direto, esse confronto armado direto, né? Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram armados diretamente, mas eles se enfrentaram indiretamente em diversos conflitos, e nós vamos começar com o primeiro deles, que é a Guerra da Coreia. Meus queridos, esse foi o primeiro grande conflito depois da Segunda Guerra Mundial, e aconteceu entre 1950 e 1953. Esse conflito foi resultado da divisão da Península da Coreia. Então, nós tivemos a seguinte situação. Nós tivemos a Coreia dividida ao norte, né? A Coreia do Norte sob influência da União Soviética e a Coreia do Sul sob influência dos Estados Unidos. O objetivo era reunificar a Coreia sob um governo comunista, e os soviéticos participaram do conflito às escondidas e os americanos entraram no conflito em 1950. O conflito foi encerrado sem vencedores. Por que sem vencedores? Porque o objetivo não foi alcançado e a Coreia, ela permanece dividida até hoje. Nós temos hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Muito bem. Um outro conflito que nós tivemos durante a Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã. Esse conflito aconteceu em 1959 e 1975 e foi um dos momentos mais tensos dos Estados Unidos na guerra. Por que mais tensos? Veja comigo. Nessa guerra, nós tínhamos, olha, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E travaram um conflito, né, aos mesmos moldes do que havia acontecido na Coreia. Os americanos, em socorro aos Vietnãs do Sul, né, em socorro ao Vietnã do Sul, eles invadiram, né, o país e passaram a lutar contra o Vietnã do Norte. A Guerra do Vietnã foi, para a economia americana, terrível, custou milhares de vidas ao seu exército, que se retirou do país em 1973, derrotado. Então, nós tivemos aí a primeira grande derrota americana. E por que nós falamos que foi uma derrota americana? Não em termos de numéricos, de número de mortos, não é isso. Mas é porque em 1976 o país foi unificado, né? O Vietnã foi unificado sob o domínio do governo do Vietnã do Norte. E o Vietnã do Norte era socialista, era comunista. Então, nesse caso, o objetivo não foi alcançado, por isso a grande derrota americana. Queridos, e aí nós tivemos também a crise dos mísseis em Cuba. Esse foi um momento de muita tensão na Guerra Fria. Cuba tinha passado por uma revolução nacionalista e em 1959, né, ela se alinhou, um tempo depois, aliou-se com os soviéticos, né, e por causa dos embargos americanos, ou o impedimento dos americanos em termos de investimento na região e tudo mais, isso permitiu que os soviéticos instalassem uma base de mísseis em seu território, né? E isso gerou uma crise diplomática muito grande. O governo americano, então, ameaçou os soviéticos por causa dessa base de mísseis, né? Ameaçou de guerra. E aí, eles fizeram um acordo. Os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e, em troca, os americanos retiraram os mísseis da Turquia. Essa foi a crise dos mísseis em Cuba. E ainda nós tivemos a guerra do Afeganistão. Os soviéticos invadiram o Afeganistão. Olha, o Afeganistão ele fica no Oriente Médio, como você pode observar aqui nesse mapa, né? E aqui, de forma ampliada, o Afeganistão aqui ao norte do Paquistão, né? Essa região, então, ela foi invadida pelos soviéticos e em apoio, né, do governo comunista daquele país,
Então, veja, os soviéticos invadiram o Afeganistão em apoio do governo comunista daquele país contra os rebeldes fundamentalistas islâmicos que atuavam, sobretudo, no interior afegão. Mas foi um conflito longo. Ao longo de 10 anos de conflito, os soviéticos lutaram em vão contra as forças rebeldes. Exauridos economicamente, os soviéticos retiraram-se do Afeganistão em 1989. Meus queridos, e por último, nós temos o Muro de Berlim. Esse sim, foi o grande símbolo da Guerra Fria. A Alemanha foi um local de extrema importância durante a Guerra Fria, porque ali houve a polarização, e essa polarização foi intensa. O país foi dividido em duas zonas de influência, como você pode observar no mapa. Eu tinha a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. E aí, meus queridos, veja, a Berlim Ocidental estava aliada aos Estados Unidos e a Berlim Oriental estava aliada à União Soviética. E essa divisão, ela foi também refletida em Berlim, essa divisão ideológica, que a partir de 1961, como eu acabei de falar para vocês, construiu-se um muro, Esse muro ele foi construído pelo governo da Alemanha Oriental. Então, nesse caso, com parceria da União Soviética. E os comunistas, o que eles pretendiam com a construção desse muro, como você pode observar aí na imagem? O muro era vigiado 24 horas. O que eles pretendiam era, então, evitar que a população atravessasse para o outro lado. Eles queriam colocar fim à evasão de população da Alemanha Oriental para a Berlim Ocidental. O Muro de Berlim permaneceu de pé por 28 anos e foi o símbolo da polarização causada pela Guerra Fria. E aí chegamos, então, ao fim da Guerra Fria. A partir de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. E essa crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país. Muito se investiu em armamentos, mas faltava pão para a população. Então, nós tivemos aí a demonstração de um atraso tecnológico e econômico muito grande em relação às potências mundiais. Indicadores sociais do país começaram a cair, muita fome que assombrava a população soviética. Então, a disparada no valor do petróleo, que criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que reformas na economia soviética acontecessem, foi terrível. O valor do petróleo aumentou, e as pessoas tinham a impressão que estava tudo bem, mas não era o caso. O envolvimento do país na guerra do Afeganistão, como eu falei para vocês, exauriu economicamente a União Soviética. E o acidente nuclear também, que aconteceu em Chernobyl em 1986, contribuiu para o fim da União Soviética. O país, porque esse acidente e todo o processo de decadência econômica gerada pela guerra do Afeganistão trouxe consequências terríveis para a União Soviética. E aí a economia se fragilizou. O último presidente soviético foi Mikhail Gorbachev. Ele começou a realizar algumas reformas, como a perestroika, que tinha como objetivo realizar mudanças estruturais na economia e a sociedade, na economia e na sociedade, e a glasnost também, que por sua vez caracterizava o processo de abertura política e de transparência aos mecanismos de decisão política. Ambas buscavam a abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia, e essas levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim foi um marco visível que simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu. Após a sua derrubada, os regimes socialistas foram caindo um a um. E em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. E nós podemos fechar então a nossa aula dizendo que, na realidade, a grande vitória nessa guerra foi a vitória capitalista. Então, meus queridos, eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho. Espero vocês numa outra aula.